Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae está com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Meus amigos, nós de volta. Olha aí que coisa boa, né? Pois é, rapaz. Sempre recebendo gente boa aqui no Filé do Zezé, que você já conhece. E gente que realmente pode somar aos conhecimentos de vocês, matar as curiosidades, como é que as coisas funcionam. Meu querido amigo que, graças a Deus, está sempre frequentando o nosso programa. Meu querido Daniel Salgueiro, como é bom recebê-lo, como é bom recebê-lo. Você tá bom, meu amigo? Amigo Geraldo, primeiro agradecer pelo convite, né? Que vim aqui isso. participar Você novamente. não precisa ser convidado. Já tô quase cativo aqui. Você né? é cativo. Então, estarei sempre à disposição para discutir tema de interesse da sociedade, que é o escopo do seu programa. Pois é, rapaz. E agora, imagine o que a sociedade está discutindo agora e como está discutindo. O leão está solto, né? Tá. O leão está solto. Então nós estamos em plena época de declaração do imposto de renda, que teve duas fases. Uma fase que você só podia fazer a declaração normal e a outra agora, né? Que abriu. Conta pra gente. De fato, desde o dia 17 de março, que a Receita Federal disponibilizou a ferramenta, né? O software de declaração de imposto de renda. E o programa de imposto de renda. Então, passou o início entre 17 de março até o 30 de abril, com ele um tanto quanto ainda capenga. Eu digo capenga porque ele não tinha ainda todas as informações, a Federal não tinha processado todas as informações ainda. Entendi. Fornecida pelas fontes pagadoras, pelas empresas, de uma forma geral. Então, a partir do dia 2 de abril agora, né, aí sim, o programa já está completo de informações. Ele chega completo, Chega completo. É porque é o seguinte, Geraldo, é que a tendência é a gente não precisar mais fazer a declaração de imposto de renda. O futuro é a gente não preparar, não elaborar mais declaração. A declaração já vem pronta. Você apenas visualiza e faz alguma complementação se você achar conveniente, né? Fazer alguma correção de rumo se achar oportuno. Então, o que está acontecendo agora? A melhor forma de se elaborar hoje uma declaração de imposto de renda é através da declaração pré-preenchida. Pré-preenchida. Tem se falado muito nisso. É isso, porque o que é a declaração pré-preenchida? É aquela declaração que você naturalmente teria que alimentar, né? Ela já vem pré-preenchida pela Receita Federal com as informações que foram repassadas para a Receita Federal pelas empresas, pelos médicos, dentistas, hospitais, as escolas, enfim, tudo quanto for despesa com relação à saúde, à educação, a transações financeiras, saldos de aplicações financeiras, saldos bancários, compra e venda de imóvel, porque o cartório já informa, né? Entendi. Então tudo isso já vem consolidado lá para essa declaração pré-preenchida. Então você vai observar. Mas agora isso aí me enseja uma pergunta interessante, que é a seguinte: esse pessoal todo que tem que dar essas informações, que prazo eles dão para chegar na hora da declaração e estar com tudo pronto? É através de uma declaração chamada DIF, Declaração de Imposto de Renda na Fonte. Essa declaração, todas as empresas têm a obrigação
de transmitir para a Receita Federal até o dia 28 de fevereiro. Então, com relação a 2024, Perfeito. já foram transmitidos até 28 de fevereiro de 2025. Por isso que a Receita Federal, antes, ela já liberava a declaração, o sistema, o programa de imposto de renda, até 2023, no dia 1º de março. Perfeito. Mas não dava tempo, porque eu comecei a transferir no dia 28 de fevereiro. Essa é a grande pergunta. No dia exatamente. seguinte, não tinha como transmitir. E Por isso que agora ela elasteceu o prazo. As empresas continuam sendo obrigadas a informar até o dia 28 de fevereiro e o sistema só estará disponível a partir do dia 17 de março. Entendi. Que foi o caso agora. Foi. E nesse caso, ainda no período entre 17 de março e 30 de abril, ainda não se dispunham de todas as informações. Por isso que só recomendamos se acessar a declaração pré-preenchida a partir de 2 de abril. Então hoje você já pode... Está consolidado. Está consolidado. Perfeito. Todas as informações. Ela não vai mudar mais. Perfeito. Tá? Agora, repito, essa declaração, ela não é terminativa. Não é um processo sine qua non. Veio pronto para você. Não é. Ela apenas vem como sugestão. Perfeito. Isso é o espelho e você observa, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você tenha pago uma despesa a um médico. Ok. Né? O médico tem a obrigação de informar para a Receita Federal até 28 de fevereiro. Muito bem. Né? Se por acaso ele não informou, evidentemente que a Receita Federal não vai tomar conhecimento. Claro. Aí você me pergunta, eu tenho a despesa, eu tenho a nota fiscal, eu tenho um recibo. Perfeito. Pelo fato de não estar na declaração pré-preenchida, eu vou perder essa despesa? Não. Você vai declarar. O que é que vai acontecer nesse caso? Se você declara uma despesa que não consta da base da Receita Federal, é muito provável que você caia na terrível malha fina. Por quê? Você está declarando algo que a Receita Federal não tem como comprovar, porque o médico não, o prestador do serviço não informou. Agora não seria ele a cair na malha fina? Cai os dois. É um grande problema. A partir do momento em que um contribuinte informa que pagou o médico fulano de tal, um valor X, aí a Receita Federal vai fazer o cruzamento das informações. Entendi. Se não encontrar essa renda declarada por esse profissional, é esse profissional que também será intimado a prestar o devido esclarecimento. E eu falo assim, cai na malha fina, mas olha, a malha fina já foi um problema. Até uns tempos atrás, sim. era um caos. fantasma. Você tinha que ir para a Receita Federal, pegar a ficha, enfrentar a fila, ser atendido por um fiscal. Hoje nada disso mais acontece. Todo o sistema é feito online, de forma digital. Quando você, imaginar que você tem uma declaração de imposto de renda a restituir, tá? Com imposto a restituir, você transmitiu no prazo certo, vai restituir, está previsto para restituir agora no mês de junho, digamos. Não houve restituição, você vai acessar o sistema da Receita Federal e vai verificar o que é que está ocorrendo. Por que é que você não recebeu a sua restituição? Ok. Então vai estar lá no sistema dizendo, olha, tem uma despesa aqui que você precisa comprovar. Aí o que é que você faz? Vai para a Receita Federal? Não. No próprio sistema, você é só escanear o documento. O documento, perfeito. E manda lá para a Receita Federal. Porque a Receita diz a você qual foi o problema. Diz, e qual foi, diz, exatamente. Ela aponta como os detalhes. Perfeito. Comprovar a despesa com o pagamento de X no hospital fulano de tal. Aí você vai, escaneia o documento e transmite também online para a Receita Federal e ela processa aí automaticamente. Agora me diga uma coisa, vou dar um exemplo claro. Eu vou com a minha mulher fazer um exame. E aí quando sai a nota fiscal, sai no nome dela. Sim. Eu posso declarar? Olha, se a sua mulher é sua dependente, então automaticamente todas as despesas comuns ao casal podem estar na sua declaração. Certo. Se ela declara em separado, você tem a sua declaração. Não declara, vamos ela dizer não assim. declara. Se ela é isenta, você poderá até colocá-la como sua dependente e deduzir essa despesa. Agora, as despesas comuns ao casal, porque às vezes você tem uma despesa que você foi até lá, foi você que pagou e o documento está em nome da mulher. A Receita Federal, ela é muito flexível nesse aspecto. Né? Não há necessidade
de você ter efetivamente aquela nota fiscal vinculada à declaração quando são comuns ao casal, Perfeito, né, das perfeito. situações. É aceitável, né? Porque de qualquer forma, marido e mulher, a maioria, às vezes até tem até renda conta conjunta, né? O seu caso, você ganha muito dinheiro, aí você faz uma conta conjunta com a sua mulher lá. Então, até isso é um procedimento absolutamente normal. Então, as despesas comuns, elas podem ser dedutíveis tanto na declaração de um como na declaração de outro. Às vezes, cai na malha por esse aspecto. Porque, por exemplo, se foi o CPF da sua mulher que foi informado para a Receita Federal, se você deduzir isso na sua, é outro CPF. É um grande problema. A Receita Federal não vai encontrar. Mas você pode justificar, os dois são casados, Eu acho que tem que fazer tal. o seguinte, é porque a gente esquece. Ah. Ó, me dê a nota fiscal do meu nome. É só pedir. isso. E não há nenhum erro nisso. Não há, claro que não há. A nota fiscal, ela deveria ser emitida em nome do pagador, né, do tomador do serviço, ou em nome de quem está efetuando o pagamento. Inclusive porque quando vai pagar, você vai pagar. Hoje você paga com cartão, né? Ainda que seja o cartão à vista, mas você passa o cartão. Isso, você não vai com dinheiro. Isso. E o cartão é seu. Observe, agora, a partir desse ano, de 2025, Sim. tem uma novidade com relação às despesas médicas. O médico, hoje, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, automaticamente já emite a nota fiscal. Lógico. E o contador da empresa já informa algum documento chamado de médico, já informa. Isso já não é mais nenhuma novidade. Agora, a partir desse ano 2025, os médicos, pessoas físicas, só podem emitir recibo padrão da Receita Federal. Não é mais aquele recibo que ele dá, receber de Geraldo X ou no computador. Não pode mais. É um recibo padrão e na hora que ele emite o recibo, a Receita Federal já fica sabendo imediatamente que foi você que pagou, que foi ele que recebeu. Isso é maravilhoso. Porque aí não tem erro. Acaba com essa, exatamente Acaba com a com pergunta essa que eu lhe inconsistência. fiz. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então muda todo um sistema. Isso é recente, viu? Isso é uma novidade. Sim, agora ainda. Começou agora, esse mês de abril, mês de março, Mas vai servir para o próximo. Para o próximo. Mas com certeza, você, hoje, se você for ao médico, ao dentista, e ele emite um recibo à mão ou um recibo digitado fora do padrão da Receita Federal, pode recusar. Porque ele está obrigado, é lei determinando que ele emita o recibo dentro do sistema da Receita Federal, que é padrão para todo mundo, né? Então, nesse caso, na hora Agora, que foi muito bom você tocar nesse assunto, porque existem determinadas coisas que não são bem informadas. Então, às vezes, o médico, por exemplo, ele te dá aquele recibo anterior, não é ele nem não má está nem fé. sabendo. Não é nem má fé, não é má fé. desconhecimento. Não, é conhecimento. Desconhecimento de causa. Exatamente. Eu acho formidável isso. Então, você que está nos assistindo, que é médico, dentista ou lá o que seja, você já fica sabendo disso, porque é muito importante, não é? E é um aplicativo fácil de ser instalado no computador, no celular. Você faz isso sem nenhum problema. Para o médico, para o profissional da área de saúde, né? Certo. Ele instala isso de qualquer forma. O que se espera, meu caro Daniel, em relação à arrecadação da Receita Federal esse ano? Olha, a Receita Federal, ela já até ontem, até a semana passada, até o dia 10, ou até o dia 5 de abril, ela já tinha recebido 10 milhões de declarações no Brasil, né? 10 milhões de declarações. A estimativa que se tem hoje da Receita Federal, eu não tenho assim os dados, os números, mas em função do crescimento da economia, é muito provável que tenha uma evolução da receita tributária em valores equivalentes a um crescimento da ordem de 10%, 7 a 10% em relação ao ano anterior. Porque, sabe o que é isso, Geraldo? É porque até na questão do imposto de renda, isso vai diminuir a arrecadação do imposto de renda. Sem dúvida. A partir do próximo ano, 2026, sem dúvida. Porque é quando entra em vigor a isenção dos rendimentos de até 5 mil reais. Isso, que vai mudar agora. Já mudou. Não mudou. Não, já mudou entre aspas. Está sendo discutido no Congresso Nacional. Isso ainda tem muita conversa pela frente ainda. É verdade. Para poder se chegar realmente num denominador comum. Porque o que o governo está fazendo agora esse ano?
isentando, para vigorar no próximo ainda, tá? Isentando do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e tributando quem ganha acima de R$50.000, aumentando. Muito bem. É lei Robin Hood. Tira do rico para dar para o pobre. Exatamente. Tá? Agora eu tenho o número do ano passado. O ano passado a Receita obteve 2 trilhões e 600 bilhões. Deve ter Não é brincadeira. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas são todos os tributos. Sim, não é sem especificamente com relação a imposto de renda, não. Né? Aí entra imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, todos os tributos federais. Tudo junto. É tudo junto. Bom, então aproveitar que, infelizmente, já está no final. Sim. Para falar sobre essa questão da destinação. A destinação onde o cidadão pode dar 3% para o fundo dos idosos, 3% para o fundo das crianças e adolescentes, não é isso? É verdade, é isso mesmo. Isso aí já existe há muito tempo. Hoje, não é permitido que as pessoas físicas ou pessoas jurídicas façam doações diretas às entidades filantrópicas. Não é permitido. Então, a doação, ela para os fundos de proteção da criança e do idoso, eles são efetivados através dos conselhos curadores. Perfeito. Tá? Então, nesse caso, apurado o imposto de renda, você poderá destinar até 6% do imposto devido, não é do imposto a pagar, não. Imposto devido. Do imposto devido para esses fundos. Pode ser até 3% para a criança, até 3% para o Fundo de Proteção do Idoso. Né? Neste caso, você não está pagando 6% a mais. Não, ao contrário. Você está tendo uma dedução Perfeitamente. Na sua declaração, o imposto de venda. Vamos estar para ser mais claro. Contador gosta de número. Vamos imaginar que você tenha R$10.000 de imposto devido. Isso. Né? 6% de R$10.000 dá R$600, né? Exatamente. Então você pode pegar os R$600, dividir, encaminhar para o Fundo de Proteção da Criança e R$300 para o Fundo da criança, R$300 para o Fundo de Proteção do Idoso. E ao invés de pagar R$10.000 de imposto, você vai pagar somente R$9.400. Porque aquela parte vai direto para esse Fundo de Proteção, certo? E tem mais. Se porventura, ao invés de ter imposto a pagar, você tem imposto a restituir, o total que você destinar para esses fundos de proteção acresce na sua restituição. Perfeito. Você vai receber a mais. É porque você paga antes. Exatamente, você paga antes. Paga antes. Paga antes até da entrega da declaração, até a data da entrega da declaração. E aí, gente, isso é um procedimento, primeiro, além de ser uma ação social, né? É um propósito, né, que deve ser seguido pelos contribuintes. Os contadores, por sua vez, devem orientar os contribuintes para proceder dessa forma, porque estão realmente atuando em prol de uma causa nobre e justa. E hoje os órgãos oficiais todos estão empenhados em campanhas no sentido de esclarecer sobre isso. Todos. Perfeito. Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e por aí vai. Um grupo enorme hoje que está empenhado nisso. Porque é uma maneira simpática e ao mesmo tempo boa para você. Nós temos programa de orientação aos contribuintes pela Universidade Federal de Alagoas, da qual eu sou professor, que a gente já orienta os nossos alunos a orientar os contribuintes a procederem dessa forma. Qualquer hora dessa nós vamos conversar com você numa entrevista, sem nada disso, eu quero conversar com o professor universitário. Então eu sei mais ordem. Não é bom? É bom. Temos muitas histórias. Pois é, tá certo. Daniel Salgueiro, como sempre, muito obrigado por vir. Permanecer à sua disposição e muito mais uma vez agradecido pelo convite. Que isso, você manda aqui. Vamos lá, gente, até os nossos comerciais, voltamos já com mais um convidado. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Pegue junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Pegue junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel?
Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, estamos de volta aqui para aquilo que eu disse a você, mais um convidado do nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, aqui no Filé do Zezé. Só que não é um convidado, é uma convidada que há muito tempo que eu já deveria ter trazido. Nem sei por que eu não trouxe, porque é uma figura simpática, elegante, sobretudo inteligentíssima. E isso é que eu gosto de gente assim. Daniele Santoro, como vai, minha amiga? Ô, querido, é um prazer enorme estar aqui com você. Realmente, se você não me chamasse, eu ia me convidar. Mas olha, já não fazia tempo disso, né, menina? Não é? Que coisa séria, né? Mas vamos lá. Mas sabe de que é a culpa? Seu marido. Ah, pois, sempre ele. Né? Chama ele, aí, pô, não pode. Sempre ele. Você agora diga que você está com prioridade. Pode deixar. A partir de agora. A Daniele, ela é jornalista, ela é empresária, ela tem uma empresa de comunicação corporativa entre aqui e São Paulo. E nós vamos conversar com ela sobre todo esse mundo que está acontecendo por aí. Não é, Dani? Não é, Geraldo? Como é esse mundo hoje? Hoje a gente... Na sua visão? A gente está vivendo, assim, acho que a gente está vivendo muitos questionamentos. Eu acho que o mundo está se questionando muito. Eu estava até conversando, né, antes de entrar aqui, que as pessoas mudaram muito o seu pensamento diante de algumas coisas. Por exemplo, diante da gordofobia, porque para quem não sabe, né, eu já fui obesa mórbida, então eu já sofri muito preconceito, muito bullying por causa do meu peso na época. Eu emagreci 46 quilos, né? Então eu enfrentei muito preconceito, muito bullying com relação a isso. Então eu acho que o mundo ele passa por esse questionamento, por alguns questionamentos, e não estão aceitando mais várias coisas, né? A gente vê questionamentos de machismo, a gente vê esse tipo de questionamento, de qualquer tipo de preconceito. Agora, em termos mundiais, né, a gente vem percebendo toda essa predominância da extrema-direita no mundo. Isso é uma coisa que me preocupa demais. Eu não sei se predominância, mas pelo menos a questão do radicalismo que foi criado. Radicalismo, né? Eu digo assim, alguns países da Europa, né, já estão flertando com a extrema-direita. A gente vê o exemplo da Itália, a gente vê a Hungria, a gente vê a Alemanha também flertando com isso, a própria França, que está resistindo. Exatamente. E agora a gente está presenciando esse absurdo nos Estados Unidos, né? Então, isso é muito perigoso para o mundo. Acho que o mundo está passando por esse momento, por esse questionamento, e a gente precisa aprender a fazer oposição a isso. Isso não significa ser esquerda ou ser direita, mas ser contra todo tipo de radicalismo, não como você bem colocou, né? Eu sou absolutamente contra. Eu acho que tem que haver a compreensão das ideias de cada um, né? E o respeito pelas ideias de cada um. Mas na hora em que o respeito acaba, que a coisa fica absolutamente radical, tudo muda no mundo. É por isso que a gente está vendo isso. Exato. E essa coisa de ideias de cada um, uma coisa que é muito comum no discurso da extrema-direita é a liberdade. Ai, liberdade para falar o que eu quero, para fazer o que eu quero. Não, você tem que ter a liberdade, tem que seguir as leis. Lógico. Você precisa respeitar as pessoas. Sem dúvida. Né? Então você não pode fazer o que quer, não é uma anarquia. Você não pode sair por aí dizendo o que você pensa, fazendo o que você quer, desrespeitando todo mundo, passando por cima das pessoas, das leis. Isso não pode acontecer. Concordo com você. Então o respeito ao que você pensa, ele precisa estar de acordo com a realidade.
né? Se o que você está pensando não é algo absurdo que vai influenciar negativamente na vida de outra pessoa, na sociedade. Verdade. Né? Então eu respeito seu pensamento desde que ele não desrespeite ninguém, não desrespeite as leis. Isso precisa estar, né, bem claro. Sem assim. dúvida. Eu pergunto a você, como é que você está enxergando, você que está trabalhando inclusive com o mundo corporativo, graças à sua empresa, como é que você está enxergando isso exatamente que você colocou nesse princípio de programa no mundo corporativo? Essas dissensões, elas também atingem... Eu acho que o mundo corporativo ele está mais consciente com relação a isso, ele está mais respeitoso, até nessa questão de... Pela própria necessidade. Pela própria necessidade, exatamente. Então hoje a questão do assédio moral, do assédio sexual, né, as empresas estão com muito cuidado com relação a isso, porque hoje realmente as pessoas não toleram mais. Né? Eu mesma também estava falando que eu sofri muito assédio moral na minha vida profissional. Perfeito. Muito. No início da minha carreira, você vê, eu tenho 29 anos de formada. Nesses 29 anos de carreira que eu estou trabalhando, que eu estou no mercado, eu já sofri todos os tipos de assédio que você possa imaginar. E se eu fosse processar cada um que me assediou moralmente... Não vivia mais. Não, eu estaria rica. Eu estaria rica, né? Porque eu certamente teria ganho todos os processos. Mas assim, o mundo mudou. E as empresas, o comportamento corporativo hoje é outro. Na minha época, por exemplo, a gente pegava... Na minha época, olhem para ela. Na minha época. Vamos lá. Pegava mal você faltar ao trabalho, chegar atrasado, porque você ia num médico. Não era tolerado, assim, a sua chefia não aceitava que você tinha que ir ao médico no horário do seu expediente. Hoje é perfeitamente normal, as pessoas vão, olha, eu tenho um médico marcado às 15h. Aí você vai dizer, não, você não vai? Você não pode dizer que não vai, porque Claro. isso é considerado um assédio moral. Claro. Né? Você vai impedir uma pessoa de fazer uma consulta médica? Claro. Então hoje isso não existe mais. E assédio vou- sexual é a mesma coisa. Você agora me lembrou uma coisa, você me conhece do mundo corporativo do Tribunal de Contas. E eu digo sempre pro pessoal lá quando chega, olha, eu vou trouxe um atestado médico aqui, eu não quero ver atestado médico. Eu não quero. Eu quero sempre acreditar em você e na sua palavra. Claro. Porque eu acho que esse é o respeito corporativo. É lógico. Certo? As pessoas precisam se identificar. Seja subordinado ou seja chefe, você tem que saber se comunicar. Lógico, e a empresa confia Exatamente. no funcionário. Claro. Né? Precisa confiar, porque se não confiar, não faz sentido também aquela Não, relação. de jeito né? algum. Assim, você não pode partir do princípio que o funcionário está mentindo, que o funcionário está se aproveitando, que ele não está no home. Agora, claro, existem as exceções, existem realmente as Sem pessoas dúvida. que se aproveitam disso tudo, né? Então existem hoje uma série de formas de você acompanhar a performance de um funcionário. Hoje não é mais medido pela assiduidade, sim pela entrega. Então tudo isso mudou no mundo corporativo, né? E eu acho que isso é muito bem-vindo, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e o trabalho ele é um Não grande tenha coadjuvante disso É tudo. verdade. Né? Agora, Dani, me diga uma coisa, na sua missão como empresária, né? Eu conheço muito a Dani numa outra missão, que é a missão jornalística. Ela nos dá o prazer de ter um programa semanal lá na TV Cidadã, nos dá uma honra muito grande. E esse é o lado que eu mais conheço dela profissionalmente. O lado da empresa, não muito, mas vamos conhecer. Aos pouquinhos a gente vai conhecendo. Isso. Me conta como é que funciona essa questão. Por exemplo, você está aqui em Maceió, a sua sócia está em São Paulo. As línguas precisam ser a mesma. Como é que vocês conseguem fazer isso acontecer? A gente se adaptou, né? Esse modelo híbrido se encaixa muito bem para a gente. Nós temos clientes aqui em Maceió, temos clientes em São Paulo, e a gente consegue adaptar, porque como o mundo mudou, né? Exatamente. E muitas pessoas hoje trabalham remotamente. Perfeito. O nosso trabalho também é feito dessa forma. Agora, quando o nosso cliente precisa da nossa presença física, nós estamos lá.
Nós estamos lá para atender e todas as estratégias, tudo nosso é pensado. Então, diariamente nós nos falamos, trocamos mensagens, fazemos reuniões. A nossa equipe, por exemplo, a gente tem uma sede do escritório aqui em Maceió, tá? Que fica lá no Centro de Inovação do Jaraguá. E em São Paulo a gente não tem escritório. É só realmente a Patrícia, minha sócia, que trabalha lá no escritório remotamente. E a gente consegue fazer todos os atendimentos de forma perene, com toda a qualidade que qualquer tipo de trabalho presencial exerce, né? Você acha que a linguagem brasileira hoje, ela está se tornando cada vez mais uníssona? Ou seja, a compreensão do que ocorre em São Paulo, a compreensão do que ocorre aqui, elas começam a se encontrar ou já se encontraram? Ele faz essa pergunta porque a minha formação profissional foi toda de São Paulo. Então a gente tinha aquela mentalidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. Quando chegava no Nordeste, mudava um pouco. Então você tinha que fazer adaptações. Como é que está isso hoje, em termos corporativos até? Eu acho que houve uma espécie de globalização do comportamento corporativo, digamos assim, né? Hoje você precisa ter um comportamento corporativo de modo que o teu cliente perceba a sua entrega, que você preste aquele serviço com qualidade. Eu acho que isso é independente da região ou do setor onde você atua. Claro que existem características regionais na prestação de qualquer serviço. Claro. Então, uma coisa que eu percebo muito, assim, aqui em Maceió, os clientes gostam que a gente vá até eles, que pegue na mão, que faça aquela reunião presencial. Então, a gente entende o perfil do cliente. Em São Paulo, não. Como a vida lá já é um pouco mais agitada do que aqui, eles preferem que você vá assim. Vamos fazer a nossa reunião aqui, uma reunião de onboarding, que a gente chama, né? Que é uma reunião, aquela primeira grande reunião em que é passado todo o trabalho, todo o serviço. Faz aquela reunião. Depois, você não precisa mais ficar fazendo reunião presencial. Sem dúvida. Eles não, sabe? Agora, o comportamento corporativo, eu percebo que é exigido tanto aqui, quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, né? Da onde eu venho, da onde você vem também. Mas, assim, antigamente havia mais regionalização do que hoje. Eu acho que hoje esse comportamento ele está mais globalizado, assim. Isso ajuda muito. No sentido de se poder ter uma empresa, por exemplo, que é uma empresa de comunicação. Exato. E que ela consiga falar uma linguagem uníssona. Lógico. Né? Porque esse é o grande problema. Era o grande problema. Era o grande hoje problema. não é mais. Né? Isso é muito bom, sem dúvida alguma. Como é o nome da empresa? DGPR. PR, né, de Public Relations. É uma agência que a gente diz que nós fazemos inteligência em comunicação corporativa. Então, o que a gente percebe? Que toda e qualquer empresa, ela necessita se comunicar. Seja com o mercado, seja com os seus clientes, seja com a própria concorrência, ou seja, precisa se comunicar. Não tenha dúvida. Então a comunicação corporativa ela é isso, ela enxerga o seu negócio, faz um diagnóstico das suas necessidades de comunicação e dali a gente mapeia, faz um planejamento e avalia de que forma a gente vai conseguir alcançar isso. E a gente trabalha com mídia espontânea, com jornalismo, né? Com a publicação de matérias na imprensa, em jornais, revistas, programas de TV, rádio, podcasts, onde você não paga para estar. Ou seja, é a mídia espontânea. A gente chega para a imprensa e diz, olha, eu trabalho com o Geraldo Câmara, o Geraldo tem um trabalho maravilhoso, ele é um excelente profissional, um jornalista de ponta, etc, etc. Você não quer fazer uma entrevista com ele? Aquilo tem que fazer sentido. Sim, sem dúvida. Né? Então é nisso que a gente trabalha. E na comunicação interna também. Como está fazendo sentido a sua hoje. Né? Exato. Eu tenho, por exemplo, aqui, né? A gente está no Filé do Zezé. O Filé do Zezé pode estar com um problema com a sua equipe. Pode ser com a sua equipe de garçons, com a sua equipe de cozinha, ou de uma interação entre as equipes. Então, existem ferramentas de comunicação interna e soluções que uma agência que trabalha com isso pode oferecer. Certeza. E fornecer. Então, a gente pensa
e aplica. É o trabalho do médico. É um trabalho. É o trabalho do médico, não tem a menor dúvida. Porque assim. Na verdade é que ainda uma determinada classe de empresas ainda não entendem o valor de se fazer um trabalho desse. Não. Que é um trabalho interno e externo. Eles não entendem até onde vai a projeção desse trabalho. Exatamente. Que é o mais importante. Ninguém trabalha sem a projeção. Não, e outra, as pessoas só dão valor a esse trabalho no momento de crise. Ah, não tenho dúvida. É só na crise. É. Quando estoura a crise, é que eles vão procurar... Como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo isso? Quando eu tenho uma crise de reputação, Não se eu tenha tenho um dúvida. rombo na minha empresa, né? Se acontece uma tragédia no meu negócio, É verdade. se a empresa quebra, enfim, existem vários contextos, né, que geram crises que levam meses ou Verdade. até anos Verdade. para você consertar. Verdade. Então existem crises reputacionais, existem as crises localizadas, ou seja, várias coisas que podem ser amenizadas se você fizer um trabalho prévio de comunicação. Sem dúvida. Então, se eu tenho um bom relacionamento com a Com imprensa... continuidade. Com Que continuidade. as pessoas não entendem isso. É. Fez o trabalho prévio. Já fez o que eu quero. Acabou. Acabou. Não é por aí. Acabou. A Não, crise é por não aí. acaba De quando jeito ela algum. termina. Entendeu? A gente costuma, né, Começa falar outra. coisa. Aí tá sempre, né? A gente precisa fazer aquela manutenção da Verdade. comunicação, porque se você se mantém na imprensa aqui, Exatamente. com um patamar de matérias, de inserções e tal, aí começa você ter que trabalhar as inserções positivas. Perfeito. Porque a empresa não é só aquilo de ruim que aconteceu verdade. com ela. Não, eu não vou deixar você sair sem que você me diga o seguinte. Nós estamos na semana que foi o dia do jornalista, no dia 8. Como é que você enxerga hoje, assim, rapidamente resumido, o jornalismo, até internacional, não é só nacional não, quando nós temos uma influência incrível das redes sociais, que mudou tudo, etc, mas que deu margem também a que os falsos jornalistas entrassem no processo? Porque assim, não existem falsos jornalistas, existem jornalistas e não jornalistas. Sem dúvida. Ponto. Né? Existem os especialistas em determinadas áreas, determinados assuntos, que podem comentar aquilo ali, né, que ele estudou, que é a especialidade dele. Isso não torna ele um jornalista, não faz dele um jornalista. Exatamente. Né? Então, acho que vale ressaltar isso aqui, assim. Então, existem esses não jornalistas que insistem em ir para as redes sociais dizendo que fazem jornalismo, quando que, na verdade, não fazem. Não Você tem tocou nenhum no ponto compromisso. que eu queria, Exatamente isso. Não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso de ser idôneo, de ouvir ambas as partes, todos os envolvidos numa determinada situação. Isso é fazer jornalismo, é você correr atrás dos fatos, é você apurar se aquilo realmente aconteceu, verdade. é você ter fontes confiáveis Verdade. que você vai construindo ao longo da vida. Então, assim, ao mesmo tempo que as redes sociais surgiram para disseminar mais informações, porque hoje nós estamos expostos a uma quantidade diária de informações que é uma coisa absurda, que a gente não consegue registrar, e ao mesmo tempo, ao estar exposto a tantas informações, a gente perdeu um pouco do filtro do que é verdade e do que não é verdade. Perfeito. Então a gente tem que estar sempre É isso aí. de olho nisso, no Exatamente. que é verdade. Exatamente. E quem te dá Que é o mal essa do certeza? mundo. É o mal do mundo. Quem Mas te dá depois, essa em certeza? outro O programa jornalista. A gente comenta isso. É. Bom, eu queria também dizer a vocês o seguinte, que nesse finalzinho de entrevista, a Dani tem um programa de televisão, Alagoas em Pauta, na TV Cidadã. Isso. Toda semana ela está lá presente com também excelentes entrevistas. Eu tive uma honra e um prazer enorme de receber você. Deixei para o final da entrevista dizer um abraço grande do meu amigo Jorge Santoro, seu marido. Pode deixar, Tá bom? Geraldo. Eu vou dar um abraço nele. Ele também mandou um abraço para você, que eu disse que eu vim aqui. E que ele esteja breve conosco também. Sim, sim. Sempre que você convidar, ele vem, que ele tem aquela Tá agenda certo. dele toda atribulada, mas assim, ele adora estar com você. Então que e bom, diga a ele conversar. que sinta-se convidado e marque a data. Quartas-feiras, às 16 horas, para gravar. Tá bom? Muito obrigada, Geraldo. Foi um Obrigado a prazer você. estar com você Prazer aqui. foi meu, Dani. É um prazer trabalhar com você também lá na Obrigado. TV Cidadã. A gente fazendo o Alagoas em Pauta já há 8 anos. 8 anos. Né, bastante coisa, então
Tá prazer bom. enorme. Sempre que você Obrigado. convidar, eu venho. Obrigado por ter recebido você aqui. Obrigado mesmo. Obrigada Muito a bem, você. gente. Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, lembrando do nosso querido Sebrae, a gente volta com mais um convidado, que aliás nunca esteve nesse programa. Vai ser a primeira vez. Vamos lá. Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. E eu estou tendo um prazer imenso agora. Eu estou recebendo um jovem desembargador que se tornou, após desembargador, como presidente do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Eu acho que a honra é para nós, de ter esse jovem assumido, e a honra é para ele também, sem dúvida alguma. Meu caro Jaziel Ivo, como vai? Eu vou bem, muito obrigado, eu já não sou tão jovem assim, mas chego com um espírito jovem, Mas isso é o mais importante. com um ânimo novo para tocar a gestão do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Que é um tribunal que dá trabalho. Dá muito trabalho. Muito, não é pouco, Muito não. trabalho, não é pouco. E gra- Principalmente com as dificuldades orçamentárias que todos os órgãos públicos hoje passam, né? Não é pouco. Não é pouco. Hoje tocar um tribunal, seja ele qual for, não é brincadeira não, porque realmente essas coisas do impedimento, eu quero investir aqui, investir ali, não poder, é terrível. As metas também, a gente vive hoje também muito voltado para o cumprimento das metas do CNJ. E isso demanda uma preocupação onde a gente foca naquelas metas, mas são muito adequadas, porque elas visam tornar o processo mais rápido e a entrega da justiça mais efetiva na mão do cidadão. Você tocou num ponto que para mim é o calcanhar de Aquiles de qualquer organização pública que precisa e depende de tocar processos, não é? Então, quando um presidente diz eu quero acelerar os processos, já começou bem. Me conta se essa é uma das suas missões. Sim, inclusive nós estamos nos valendo da tecnologia. Sim, né? sem dúvida alguma. Uma tecnologia que não é excludente da participação humana. Ao contrário, Sim, claro. Ela é uma tecnologia que vem auxiliar o trabalho humano. Perfeito. Então nós estamos com vários programas. Nós temos hoje, Geraldo, um laboratório de informática e inovação, de modo que tudo que tem de novo, esse laboratório capta e adequa para as nossas Perfeitamente. necessidades. Isso. Então hoje, por exemplo, tem aqueles despachos que não são de complexidade razoável, Os são mais rotineiros. simples, né? Os rotineiros. Então isso tudo, a inteligência artificial já está sendo utilizada. Com o processo judicial eletrônico, que é o nosso PJE, vários passos, inclusive com a colaboração dos advogados e das advogadas, que no momento em que se ajuiza uma ação hoje na justiça, num processo eletrônico, ele já está contribuindo para a alimentação do sistema
sistema, preenchendo os campos específicos. E tudo isso vai para um banco de dados. Quando a contestação chega, também ela já é alimentada pelo advogado ou pela advogada que está apresentando aquela contestação. De forma que hoje a inteligência artificial já é capaz de fazer um resumo do que é que está sendo pedido, do que é que está sendo contestado e já sugerir uma minuta de despacho. Perfeito. Isso eu acho bacana. Não, é formidável. Não é formidável? É formidável. Até porque existe um lugar comum nesses processos. Exatamente. Muito grande, não é? Exatamente. Sobretudo na questão do trabalho. Esses prompts, né, que a gente tem utilizado, Perfeito. eles facilitam a vida de todo mundo. Não tenha dúvida. Porque ele já identifica, por exemplo, quantas preliminares foram suscitadas, foram levantadas. Então já aparece lá aquelas preliminares. E a inteligência lê o que foi pedido, lê o que foi contestado e sugere uma solução para esses pequenos incidentes. Sem dúvida. Que, logicamente, que o magistrado, a magistrada Aí vai rever, lógico. vai rever, Perfeito. né? Se coincidir com o pensamento desse julgador, dessa julgadora, a decisão já está pronta. É verdade, é verdade. Então, esse tipo de filosofia hoje aplicada aos tribunais de um modo geral, e deveriam serem todos, eu acho que é uma filosofia perfeita. Perfeita. Não é? Porque você mostra um avanço. Outra coisa, hoje nós vivemos também houve uma mudança de paradigma no direito brasileiro. Nós antigamente éramos orientados pelo sistema de lei positivada num código, na Constituição. Mas hoje o Brasil, desde o Código de Processo Civil de 2015, a gente adotou a chamada cultura dos precedentes, que é uma aproximação dos dois grandes sistemas jurídicos, né? Da Civil Law e da Common Law, que é uma expressão que pra gente que estuda direito é muito corriqueira, certo, mas que quer dizer justamente isso. Você tem uma legislação positivada e você tem um outro que valoriza as decisões que já foram tomadas. Muito bem, cria jurisprudência. Cria jurisprudência. Muito bom isso. Então a inteligência artificial tem essa capacidade de agrupar essa jurisprudência. Muito bom. E extrair os temas que são problemáticos e sugerir a criação de teses para resolver esse tipo de divergência jurisprudencial. Isso é fantástico. Agora eu pergunto a você, hoje, nos dias de hoje, em que a inteligência artificial em determinados setores ainda é uma interrogação, né? Ainda se tem dúvida, ainda não se aceita, por exemplo, que ela faça uma redação, coisas assim, mais corriqueiras, a utilização correta dela num regime como o do Tribunal Regional do Trabalho é perfeita, não é? Muito, pra gente todos os tem sido aspectos. uma grande ferramenta. Alguns desses programas que a gente está desenvolvendo, local inclusive, temos um sistema Curisco, que o nome já foi dado em homenagem a uma figura do Nordeste, né? O Curisco, e a imagem dele como meme também, ele aparece como um memezinho. Ele é um cangaceirozinho com chapéu de couro. Perfeito. De forma que, por que o Curisco? Porque o Curisco tem a fama de ser rápido, né? É verdade. E então esse sistema que está sendo desenvolvido aqui pelo LIODES do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Muito bom. Tendo à frente o doutor Emanuel, o Vitor, o Arthur Amorim, o Rodrigo Rodrigues. Eu preciso mencionar esses nomes porque são essas inteligências que estão se colocando à disposição. Acima da artificial. Acima? Essa muito sim é a acima. verdadeira inteligência. Só existe inteligência artificial porque existe a inteligência humana. Exato. Não é verdade? Então eles estão desenvolvendo esse Curisco. Esse Curisco vai ser apresentado no encontro regional agora no próximo mês. E depois nós apresentaremos esse nosso, que foi desenvolvido aqui em Terras Alagoanas. Que bom. Pela nossa equipe do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas. Vamos apresentar aos 24 tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil, e ele então entra numa fase, vamos dizer, de melhor desenvolvimento tecnológico, onde ele vai receber tecnologia mais sofisticada para, se for aprovado, se espalhar como aplicação em todo o Brasil. Mostra, inclusive, um pioneirismo daqui. Pioneirismo, sem dúvida. E eu quero lhe pedir já uma coisa, que vamos apresentar no nosso programa. Isso. E como nós temos também a TV Cidadã lá no Tribunal de Contas, eu já lhe convido para ir para a TV Cidadã, você nomear o técnico que deve falar sobre esse assunto, viu? Porque tem que ser. Nós precisamos espalhar isso da melhor maneira possível. Convite aceito. Não é? Agora deixa eu voltar um pouco no tempo e no passado, para lhe perguntar
como é que houve a modernização ou não de determinados aspectos em tribunais de trabalho, até nas varas de trabalho. Antigamente se dizia que existia uma indústria da justiça do trabalho, né? Onde todo mundo escreveu, não leu, entrava na justiça do trabalho. Escreveu, não leu, entrava aqui, nesse ramo aqui, por exemplo, era incrível o negócio, não é verdade? Eu lhe pergunto, como está isso? Como foi essa melhoria? Como foi que se conseguiu dar velocidade e espalhar a verdade da mentira? Pois é, o nosso estado de Alagoas, especificamente, pontualmente falando, nós tínhamos eu ainda alcancei essa época, onde até a fiscalização do trabalho era difícil. Perfeito. E a fiscalização se dava por amostragem. Então se imaginava assim, tem uma determinada empresa que tem 3.000 trabalhadores nesse momento, né, do estágio daquela indústria, por exemplo, ou daquela atividade rural. E então você fazia por amostragem. E havia muito trabalho clandestino, né? O trabalhador sabe do que é que eu estou falando. Sem dúvida. É aquele que não está registrado, não tinha carteira. E isso o empregador também sabe. Então isso gerava uma quantidade absurda de ações. Eu acho então que com o aprimoramento da fiscalização, com a atuação também do Ministério Público do Trabalho, essas empresas foram se corrigindo e praticamente o trabalho clandestino, que era aquela grande motivação de entrar na justiça, isso de fato não que tenha sido totalmente eliminado, porque ainda existe, claro, mas isso realmente diminuiu acentuadamente à medida que as próprias empresas também foram melhor se organizando e registrando os seus trabalhadores. Uma coisa eu lhe asseguro, seja em que época tenha sido, o devido processo legal sempre foi respeitado, a ampla defesa sempre foi respeitada, a prova produzida sempre foi levada em conta. Então, agora, claro que nós estamos lidando com uma atividade humana. Uma atividade humana pode sim ter um caso de injustiça aqui, outro em outro canto. E que nem tinha as ferramentas que existem hoje. Exato. Não é? Então, o primeiro ponto eu acho que foi esse. A própria atividade empresarial se organizou melhor. E um segundo ponto que eu acho que é o que mais avulta aos olhos hoje, aquele que mais chama a atenção, foi a reforma trabalhista de 2017. Perfeito. A reforma trabalhista trouxe outras formas de contratação, que não apenas aquele trabalhador seletista, o empregado, né, aquele trabalhador tipicamente empregado. Ela trouxe várias outras modalidades. Nesse ambiente mesmo aqui onde a gente está, que é um ambiente de bar, restaurante, hoje aqui tem muito trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? É justamente chamar aquele trabalhador para aquela necessidade que a empresa tem, ele recebe a comunicação, se for do interesse dele, ele vai. E aí melhora tanto para esse tipo de atividade, do ramo de bar, restaurante, pequenas pousadas também. Era sempre muito injusto a gente ver um barzinho de beira de praia ou uma pousadinha de beira de praia que na época do verão tem que contratar mais gente e depois segurar aquele quadro durante o período chuvoso. Então isso a reforma trabalhista de fato corrigiu. Nesse ponto eu admito que trouxe uma forma dos empresários também conseguirem se organizar melhor e não ficarem tão expostos a essa possibilidade de ajuizamento de ações trabalhistas. Agora, a ação trabalhista hoje, como a gente no Brasil está diante de um país de direito, a ação é um direito do cidadão. Não tem a menor dúvida. É um direito do cidadão. A gente não pode inibir esse direito. Não, de jeito algum. De forma que, se houver alguma injustiça, se houver algum excesso nos pedidos, eu acho que o ponto que nos preocupa mais não é nem necessariamente o número de ações, talvez seja o excesso de pedidos. Dentro das ações, são formulados pedidos que realmente nem sempre são procedentes. Mas eu acho que esse era o grande problema, sempre foi. Né? Vamos dizer, um garçom trabalhou 4 meses, aí pede uma fortuna pelos 4 meses que trabalhou. Não era assim. Não é assim, não deve ser assim. Pois é. Então é isso, mas eu tranquilizo
eu tranquilizo a sociedade alagoana, tranquilizo os empresários que estão explorando alguma atividade econômica no estado de Alagoas, que esses excessos são corrigidos dentro do juiz natural que está lá no local para resolver esse tipo de situação. Muito bem. Aí foi bom você falar nisso, que eu lhe pergunto o seguinte: até que ponto a sua preocupação nessa nova gestão de fazer melhores capacitações de todos aqueles que trabalham no tribunal? Não só os juízes, não, ou também os juízes, mas de baixo para cima. Pois é, hoje, inclusive, essa semana, nós estamos na Semana de Formação Continuada, que é um curso que a Escola Judicial promove 2 vezes por ano, com 40 horas aula para todos os que participam. Quem participa? Todos os juízes, todas as juízas, todos os servidores e servidoras e até terceirizados também participam. Na Escola de Magistrados? Na Escola de Magistrados do TRT da 19ª Região. Perfeito. E nós demos um curso gigantesco sobre execução no processo do trabalho. Muito bom. A execução trabalhista. Essa execução é que é o nosso ponto frágil. Eu acho que aí é onde está o gargalo da Justiça do Trabalho. Certo. Porque as execuções acabam afunilando e é muito ampla a porta de entrada, mas a porta de saída se torna estreita na hora da execução. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Acontece muito de se ganhar na Justiça do Trabalho e depois se enfrentar muita dificuldade em levar para casa o bem da vida. Eu estou com isso afirmando. Como transformar aquela sentença condenatória efetivamente no direito que se buscou? Como transformar em dinheiro? Sendo muito mais claro agora. Como transformar em dinheiro isso que foi julgado pela Justiça do Trabalho. Perfeito. Porque hoje, você sabe, as empresas lidam com blindagem patrimonial, existe uma facilidade muito grande de fechar empresa, abrir empresa, e a atividade econômica vai se sucedendo uma a outra e também ao mesmo tempo se diversificando. Não tenha dúvida. E isso gera uma confusão, não no sentido técnico, mas uma confusão que é um vício antigo. Antigo. Muito antigo. Pois é. Mas olha, eu fico feliz de ver que o tribunal está com uma mentalidade como essa que você está impregnando lá. É muito importante isso, sabe? Eu acho que a sociedade precisa entender, porque ficou aquela coisa, aquela ferida, não só por parte do empregado, mas por parte do empregador também, de que entrar naquela Justiça do Trabalho era um problema muito sério. Ninguém sabia quem é que ia ser respeitado. Era assim. Então eu fico muito feliz de ver essa jovialidade sua nessa maneira de fazer. Então nós estamos com essa preocupação. Outra coisa que eu acho também muito importante é não ter esse medo. Sabe por quê? Porque todo mundo tem direito à defesa. Perfeito. Todo mundo tem direito à ampla defesa. E como o nosso processo hoje no Brasil é um processo democrático, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Sem dúvida. A prova que a parte produz não é, como já foi no passado, às vezes, apenas uma formalidade. Exatamente. Eu lhe garanti a ampla defesa, mas eu não analisei a sua prova. Do que adiantou? Não adiantou de nada. Era o que acontecia. Então hoje a prova é analisada, levada em conta, o juiz tem que se manifestar sobre os pontos que foram debatidos em juízo, de modo que a sentença, eu diria, ela é um resultado de um processo democrático. Democraticamente, aquele que se disse com um direito violado provocou a justiça. É verdade. Aquele contra quem ele ajuizou a ação oferece defesa. Os dois produzem provas. O juiz analisa essas provas e ele tem que construir uma decisão com a participação de todos. Muito bom. Eu queria dizer a você, nesse lamentável final de entrevista, que vocês conheceram hoje uma nova faceta do Tribunal Regional do Trabalho através do desembargador Jaziel Ivo, que vocês viram, é de uma simplicidade total e consegue transmitir aquilo que vocês precisam receber e receberam. Eu quero agradecer demais a sua vinda aqui. Eu que agradeço. E uma última notícia. Acabamos de pagar 22 milhões de dívidas trabalhistas da usina Lajinha. Da Lajinha. Que era uma dívida antiga e que a gente conseguiu resolver mais de 500 processos com esse recurso que
chegou Coisa para a boa. quitação dessas dívidas. Eu já quero Boa notícia. Quero aproveitar também para convidá-lo para participar de um programa lá na nossa TV Cidadã do Tribunal de Contas. Convite Vai ser aceito. Tribunal com tribunal. Convite aceito. Muito obrigado, muito Eu que obrigado por ter agradeço, vindo. um grande prazer estar aqui diante desse gigante da comunicação Obrigado, no nosso obrigado. estado, Geraldo Câmara, e estou sempre à disposição para esclarecer ao Muito povo alagoano obrigado. o que a gente está fazendo com os recursos do povo. Muito obrigado, Jaziel. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara e com gente boa como essa. É isso aí, vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.